Certos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. É com muito prazer que estamos neste momento já apresentando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, um programa idealizado pela Semadeiron, Convenção dos Ministros da Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia. Convenção esta que tem na sua presidência o pastor Nelson Lutemberg. E foi pensando em todos os nossos professores da Escola Dominical de toda a Assembleia de Deus no estado de Rondônia que este programa foi idealizado para auxiliar na solução de eventuais dúvidas durante o estudo e preparação da lição para a ministração a cada domingo. Então, hoje a lição será aplicada por mim e também pelo pastor Eliseu e com certeza será de muito proveito para todos aqueles que manejam a palavra de Deus, especialmente na Escola Bíblica Dominical. O tema da lição de hoje, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. A coisa mais importante que tem é quando nós temos um paradigma a seguir. E Lucas e Atos, com certeza, nos é este paradigma, esse modelo. E iremos aprender muito sobre a obra pentecostal. E a obra pentecostal está presente já há quase 2000 anos, por volta de... estamos há quase 2000 anos, e isto impulsionou o crescimento da igreja até aos dias de hoje. Essa alavancada no crescimento da igreja, graças ao trabalho feito pelo Espírito Santo, operando e cooperando na igreja, com a igreja, e assim o trabalho cresce a cada dia. O Senhor vai salvando, vai libertando, vai operando maravilhas e vai fornecendo graça, sabedoria e poder a todos aqueles que laboram no ensino e também na pregação da palavra. O texto áureo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu acho interessante esses detalhes aqui na palavra de Deus, que ela fala assim, e todos aqueles que estavam reunidos lá no cenáculo, em torno de 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo. E o texto, daqui a pouco o nosso professor Eliseu irá dar a sua opinião a respeito, e começaram a falar em outras línguas. Interessante que Lucas emprega o verbo correto, começaram. Por que começaram? É porque não terminou até hoje. Os crentes continuam falando em línguas estranhas. Os crentes pentecostais, aqueles a quem Jesus batiza com o Espírito Santo, ainda falam em línguas estranhas. E o bom é que perdurará até o arrebatamento da igreja. Enquanto você ver um crente pentecostal legítimo falando em línguas estranhas, você pode ter certeza que Jesus ainda não veio. Mas no dia que você olhar para todos os lados e não se ouvir mais línguas estranhas, pode ficar preocupada, porque as línguas somente cessarão com a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então, entendemos por aqui que o Espírito Santo tem uma atividade muito interessante na igreja e ela traz implicações em todas as áreas da vida cristã. Isso porque, no decorrer da lição, nós iremos aprender que o verdadeiro batismo com o Espírito Santo leva a pessoa a uma intimidade maior com Deus. Então, com certeza, as implicações são grandes e maravilhosas. A leitura em classe, Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22 e Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz: E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele,
não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos e assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É muito claro esse texto. Não resta nenhuma dúvida que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, chegando-se no dia de Pentecostes, percebam que estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar e mais ou menos 109 pessoas estavam reunidas por ali junto com eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e, olha só, estavam reunidos no mesmo lugar e assentadinho como estavam, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. A coisa mais linda é o jeito do Espírito Santo operar. Não há quem possa entender, é para crer e não para entender. Jesus batiza o crente sentado, em pé, andando. Alguns acordam já batizados com o Espírito Santo e falando em línguas. Isso é maravilhoso. Só Jesus faz isto. Nesse dia estavam sentados. Quer dizer, não há uma exigência de que tem que estar todos em pé ou ajoelhado. Não. Estavam todos sentadinhos e de repente veio do céu, não foi de outro lugar, veio do céu um som que parecia o som de um vento forte, e impetuoso, e esse som encheu a casa onde eles estavam assentados. E o mais interessante é que foram vistas línguas labaredas, como de fogo, no meio deles, e as viram pousando sobre cada um deles. Imagine que coisa linda. Eu não sei o horário que foi, mas se fosse de noite, que negócio lindo ficaria isso. Se de dia já foi lindo, imagine se fosse de noite. Aquele clarão daquelas línguas de fogo no meio deles assim, ó. Meu Deus, maravilha. Jesus é bom, muito bom. Tendo feito essa leitura, vamos fazer uma oração. Pai querido, te agradecemos por esta oportunidade, quando estamos neste momento, já, Senhor, em uma escola bíblica dominical. Que a tua presença seja real em nossas vidas e que quando nossos alunos, nossos assistentes ou nossos ouvintes estiverem, Pai, participando conosco nesta escola, então que sejam também cheios do Teu Espírito Santo, desta alegria que nós já estamos sentindo neste momento, que também se reparta sobre cada um deles, e que estas línguas, Pai, possam ser vistas no meio de cada um deles e de todos nós. Pai, encha-nos do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua unção, e abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, estamos aqui estudando a lição de número 11, em 13 de março de 2022. Quer dizer, o primeiro trimestre de março já está terminando e nos preparando para o segundo trimestre. Se você não adquiriu a sua lição da escola dominical, já fale com o seu pastor, fale com o seu dirigente, com o seu superintendente, adquira a sua lição e com certeza lhe será muito útil. Tanto você, depois de estudá-la, poderá guardá-la na sua biblioteca, quanto poderá doar a alguém que queira também estudar esta mesma lição, e com certeza será de grande valia. A lição de hoje, ela tratará sobre os seguintes
pontos: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Depois, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Em Lucas, Jesus é o Espírito Santo no ministério de Jesus. Em Atos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Olha que coisa linda. O Espírito Santo no ministério de Jesus e o Espírito Santo no ministério da igreja. E por último, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Tanto o Espírito Santo no ministério de Jesus, quanto o Espírito Santo no ministério da igreja, ambos constituem um modelo que é muito adequado, apropriado para a igreja nos dias de hoje. Eu já faço um primeiro comentário aqui, no primeiro ponto da lição, e com certeza isso será de muita valia para nós. Eu aproveito a mesma introdução que o comentador fez, lendo aos irmãos. Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, Lucas. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Premissas históricas, fatos que ele pesquisou, que ele conseguiu observar isso na prática, e então fatos também que ele colheu teologicamente, isso a partir dos apóstolos, a partir de todas aquelas pessoas que estavam presentes no dia de Pentecoste e também no ministério do Senhor Jesus Cristo, posto que Lucas não era apóstolo. Então veja, isso ele registrou tudo isso, e claro, na unção do Espírito Santo. E isso foi interessante porque o Espírito Santo repousava sobre Jesus e também foi concedido à igreja. No ato, quando Jesus fora batizado, João viu o Espírito Santo descendo em forma física sobre o Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo instante, ele ouviu uma voz lá no céu que dizia: "Este é meu filho amado, no qual tenho todo o prazer." E o próprio Cristo estava dentro da água sendo batizada. As 3 pessoas da Trindade juntinhas ali, no momento que Jesus estava sendo batizado nas águas. O Pai lá em cima conversando, falando, o Espírito Santo aqui por cima da cabeça de Jesus, e o Jesus aqui, digamos, nas mãos de João Batista, sendo batizado por ele. Então, quando nós afirmamos que a Trindade ela é verdadeira, de fato ela é. Você percebe as 3 pessoas aí distintas, trabalhando simultaneamente. Se não fosse simultâneo, você poderia até, não é que depois ele virou outro, que depois virou outro, mas não. Os 3 juntinhos trabalhando. Isto é coisa linda. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele finaliza a introdução, interessante, finaliza a introdução dizendo: desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Desde aquela época, o Senhor não economizou do seu Espírito e do seu poder. A cada dia, ele derrama mais e mais do seu Espírito e do seu poder. É interessante observar que à medida que as lutas aumentam, o Senhor também acode a sua igreja com a sua presença, com a presença do Espírito Santo. E isso fortalece a igreja e ela consegue seguir caminhando. O primeiro ponto diz: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. É coisa linda, maravilhosa. E eu convido o pastor Eliseu. Ele estará fazendo um breve comentário dos 3 pontos, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, de modo que possamos ter uma visão geral de toda a lição. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja e, encerrando no terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então ouviremos nosso professor Eliseu.
Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui transmitindo o conhecimento de Deus e nesta oportunidade falando sobre a preciosa obra do Espírito Santo. Como o pastor Jormi César já evidenciou, o ministério do Espírito Santo ensinado por Lucas sobre o agir, o exercício, a vida de Jesus Cristo, e o próprio Lucas escrevendo também a história do livro de Atos, registrando o ministério do Espírito Santo sobre a vida da igreja dos crentes desde os primórdios, e com uma sequência que o livro de Atos ele não tem um ponto final, ele ficou ali em aberto. Isso tem toda uma conotação indicando que esse ministério do Espírito Santo ele continuaria até a vinda de Cristo, até o arrebatamento e até o grande dia do Senhor. Então, nós temos aqui nesse assunto algo muito relevante, porquanto a vida do crente, ela vence, acontece de forma próspera, quando nós damos oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e nos use. O Espírito Santo não é uma influência, já aqui falado, ele veio como um fogo, ele veio como um vento, mas ele não é vento, ele não é fogo, ele não é pomba, ele não é água. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que sente, que pensa e que, além dessas faculdades, mais do que isso, ele é onipotente, onipresente, onisciente e, com todas esses atributos, vem morar em nosso coração e dirigir o crente. Logo, não podemos usar o Espírito Santo, se torna impossível, embora alguns tentem. Frustradamente, vão se decepcionar muito, porquanto o Espírito Santo é Deus e sabe o que faz, ele é Senhor. E então, quer nos usar, e quando encontra um coração aberto, pronto, ele os enche. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5:18, sobre a melhor bênção, o melhor benefício que alguém pode receber nesta terra é essa presença do Espírito Santo, o capacitando, o enchendo, de tal maneira que diz, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, ou seja, não percam tempo com N coisas que o mundo oferece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa que prima por isso, ele consegue entender o sentido da sua existência na terra, como servo de Deus. Então, o Espírito Santo, através do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar como ele trabalhou na vida dos primeiros crentes, e não exatamente ou somente desses primeiros crentes, mas uma sequência ali por vários anos, abarcando a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ministérios de Pedro e ministérios que aconteceram ali, como também a mensagem do próprio Estevão, do próprio Filipe, que pregou em Samaria, na autoridade do Espírito Santo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro para ser lido e seguido, dado atenção com muita humildade, com muito amor, com muito carinho, porque ele vai nos dar instruções de como viver na dimensão espiritual, daquilo que Gálatas capítulo 5 e versículo 16 diz, andai no Espírito. Louvado seja Deus.
andar no Espírito. Romanos 8:11, porque os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, guiados, porque o Espírito Santo vai à frente, nos dizendo por onde podemos passar, e quando nós seguimos este conselho, acertamos em tudo, porque ele não erra. Quando nós desobedecemos estas palavras, estes ensinos, essas propostas do Espírito Santo, logo à frente vemos o porquê erramos. Então, nós encontramos aqui em nossa lição que o Espírito Santo em Atos, conforme Lucas já vem falando, é um reforço ao que o evangelista Lucas diz no capítulo 24:49, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus veio, como diz o profeta, ou como disse o profeta Isaías, no capítulo 61, na unção do Espírito Santo. E agora, na oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz: Pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E assim como o Senhor me enviou, eu também os envio. Guarda-os no teu nome, não só estes, mas também aqueles que ainda hão de crer no meu nome. Então, a glória, essa unção, essa beleza de ser cheio do Espírito Santo que estava em Jesus, ele também nos dá essa oportunidade e agora também nos envia, dizendo: ficai em Jerusalém, recebereis poder e então vocês serão testemunhas. Aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 8, então ele vai reforçar essas palavras, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, pregar, evangelizar sem o poder de Deus não funciona. Por isso vemos muitas pessoas que buscam conhecimento, mas não buscam ser cheios do Espírito Santo. E alguns, infelizmente, nem receberam a Jesus, né? E acabam tendo contato com a palavra, com a Bíblia, e acabam até dizendo ser críticos, conhecedores da matéria, mas infelizmente não conhecem a Deus, e por isso nós vemos aí muitas coisas desvirtuadas. Entretanto, a Bíblia é o mapa, e o livro de Atos está aqui como mapa para dizer para cada um de nós: fique em Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo. O livro de Lucas ensinando, Jesus foi batizado, como já nosso pastor João César explicou, a Trindade ali se manifestando, mas ele encerra o batismo, o texto vai dizer: e o Espírito Santo guiou para o deserto. Por que o Espírito Santo guiou? Sabendo que lá ele seria tentado, porque levou ele à escola do deserto, e ele lá jejua, ora, e vence a tentação como garantia de que estava preparado para fazer a obra. Então, ao retornar, diz o texto que ele, agora, novamente na unção do Espírito Santo, ele vai pelas regiões da Galileia, vai a Nazaré, e lá ele toma o livro na mão e ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, abertura de prisão aos presos. Que maravilha! Esta mesma missão Jesus nos deu e ele nos capacita. Precisamos ficar na presença de Deus para termos mais e mais esta unção. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo já vem morar em nós. Diferente de no Antigo Testamento, de antes da vinda de Jesus. Então,
após Jesus vir à terra, morrer e ressuscitar, ele estabeleceu a igreja e nos deu agora a autoridade para sermos templo do Espírito Santo. Então, nós estamos numa dimensão diferente. Por isso, a promessa, conforme diz aqui o segundo tópico desse segundo ponto, dizendo que a promessa do Espírito Santo foi falada por Joel, dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. A palavra derramarei, ela é muito importante, porque é como se uma torneira no céu, ou muito mais que uma torneira, algo que chove, algo que se derrama sem limite, para capacitar aqueles que aceitam fazer a obra de Deus, aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Então, meu conselho é: não vá fazer a obra de Deus de qualquer maneira. O Espírito Santo está derramado. Seja um vaso no lugar certo, um vaso que esteja arrumado, de boca para cima, ali pronto para receber. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo está derramado, mas ele parece um vaso de boca para baixo. As bênçãos caem, mas ele continua sempre vazio. Alguns levam a vida de qualquer maneira, estão trincados. A bênção vem, mas como ele está trincado, ela vai embora como chegou e ele não percebe que está vazio. Não precisamos ficar vazios. Deus está continuamente derramando do seu Espírito e diz para nós: fica no lugar, abra o coração, consagre, busque uma vida de santidade, deixe eu te usar, porque grande é a obra que espero fazer através da tua vida na terra. Então, nós temos aqui o apóstolo Pedro, no dia do Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, era muito cedo, umas 9 horas da manhã, e todo aquele movimento, o Espírito Santo veio, porque ele ainda não havia vindo para morar com as pessoas. No Antigo Testamento ele se manifestava em um, em outro. Os discípulos já tinham o Espírito Santo nesse momento, eles receberam, Jesus soprou sobre eles, quando eles estavam ali de portas fechadas, eles já tinham o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo ele não veio apenas para trazer uma unção, para capacitar para um serviço, mas ele veio para morar, para estar com as pessoas. Então o momento inaugural foi no dia do Pentecoste, e aí, então ele vem para ficar com a humanidade nos 4 cantos da terra e abençoar e não deixar faltar nada. Daí as pessoas ficaram tão animadas ali, aqueles aproximadamente 120 que estavam ali, que os que estavam na cidade, e esta por sua vez que estava em festa, vieram e ficaram admirados. Pedro se levanta e diz: não pensem que eles estão bêbados, como muitos estão murmurando por aí. Eles estão cheios do Espírito Santo, a promessa de Joel, do profeta Joel, está se cumprindo. E disse, e essa promessa, capítulo 2 e versículo 39 de Atos dos Apóstolos, essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Imagine que coisa tremenda. Então, Pedro já deixou claro, essa promessa é um negócio, é uma bênção, é um fenômeno espiritual, é um dom de Deus, é um presente divino que começa agora e ele vai para os filhos, vai para os que estão longe e vai para todos quantos o Senhor chamar. Por isso hoje nós somos cheios do Espírito Santo. Então a expansão da igreja aconteceu de uma forma maravilhosa, porque o Espírito Santo estava com eles. Logo Pedro está na porta do templo, indo à oração, e vê ali um paralítico, e ele é compungido dentro de si, ele é tocado em seus sentimentos, e ele ama aquele homem, dizendo: nós não temos prata e nem ouro, como você está pedindo esmola, mas o que nós temos, isso nós te damos. E ordenou: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o rapaz
que estava ali, que tinha uns 40 anos, que era coxo, agora ele começa a andar, pular e saltar, e o dia do Pentecoste renderam 3.000 almas. Agora aumenta para 5.000 pessoas após o discurso de Pedro. E o evangelho vai, de uma forma tremenda, sendo manifestado. Me chama a atenção o capítulo 4 e versículo 31 de Atos dos Apóstolos, quando diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Foi uma segunda vez que todos foram cheios novamente. Então, tendo eles orado, quando oramos, acontece isso. Lá havia acontecido no dia do Pentecoste, cá já novamente são cheios do Espírito Santo. Pedro, depois nós temos Filipe ali, um evangelista, um diácono, que desce a Samaria, paralíticos andavam, cegos viam, surdos ouviam, os demônios iam embora com o poder das ministrações que Filipe estava promovendo no nome de Jesus Cristo ali em Samaria. E nós vamos perceber que as pessoas lá começaram também, quando Pedro e João vão lá, eles falam também em línguas, eles são impactados com o poder do evangelho. Nós vamos encontrar na casa de Cornélio, Pedro também, pregando ali na casa de Cornélio em Cesareia, quando Cornélio o chama, e ao terminar de pregar, o Espírito Santo vem e eles falam em línguas. Vamos encontrar em Éfeso Paulo ministrando a palavra e os irmãos ali sendo cheios do Espírito Santo e falando em línguas. Em Samaria, fica implícito aqui, não fica muito claro se eles falaram em línguas, lá no caso de Filipe, quando Pedro e João vão, mas diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Dá a entender que o momento em que eles perceberam, que o que fez eles perceberem que foram cheios do Espírito Santo foi porque houve uma manifestação em línguas ali, como nos outros 3 locais citados em Atos. Então, das 4 citações da presença do Espírito Santo, 3 estão claras do falar em línguas e uma fica bem implícita, que houve ali também o falar em línguas. Daí nós dizermos e vivermos esta realidade além da prática, porque há uma diferença entre conhecer apenas na teoria e vivenciar isso na prática. Então, hoje, nós, assembleianos, temos grandes experiências com Deus, com o falar em línguas, com interpretação de línguas, com profecias, com discernimento de espírito, os 9 dons espirituais, de maneira que somos felizes porque aquilo que Deus fez com a igreja primitiva continua fazendo conosco hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos aqui ouvir um pouco o pastor Jormi César, e de repente, aqui nesse resumo, se houver alguma dúvida, nós estamos aqui para responder algumas perguntas, de repente mais prática, pastor Jormi César. Verdade, pastor Eliseu. A presença do Espírito Santo, tanto no ministério do Senhor Jesus Cristo, quanto no ministério da igreja, foi real. E sem ela, com certeza, a igreja não teria tido tanto êxito quanto teve até o presente momento. Então, não há como prosseguir, não há como a igreja prosseguir no presente século, na presente era, sem essa expressiva participação do Espírito Santo. E especialmente com a manifestação dos dons espirituais, mesmo porque dons espirituais e fruto do Espírito precisam estar juntos, caminhar juntos. Não há como afirmar a espiritualidade de alguém que só quer dizer que manifesta dons espirituais. Então é preciso que manifeste os dons acompanhados do fruto do Espírito, que é o que na verdade vai autorizar essa expressão que está cheio do Espírito Santo e vive segundo a palavra de Deus. O próprio cristianismo verdadeiro depende tanto dos dons
quanto do fruto do Espírito Santo operando juntos. Então, como agora que nós podemos fazer disso ou extrair disso um modelo para a igreja em nossos dias? É isso que eu gostaria que o senhor explicasse para nós. Como que a igreja poderá, pastor Eliseu, Sim. aproveitar esse modelo do Espírito Santo sobre Jesus, o ministério de Jesus, que foi bem desenvolvido, inclusive o fato de conduzi-lo ao deserto para ser tentado. E também como que esse modelo do Espírito Santo conduzindo a igreja e até conduzindo ou indo com ela até a masmorra, indo com ela até a guilhotina, indo com ela até as arenas, indo com ela até mesmo nos teatros onde eram vilipendiados. Então, esse modelo que eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco e com todos aqueles que nos assistem, especialmente os professores da escola que estão ministrando em suas respectivas igrejas. Não tem nada mais glorioso na vida do que ser cheio do Espírito Santo. A capacidade que o Espírito Santo dá a nós, ele trabalha em todas as esferas. Os dons espirituais são muito bonitos, estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, são 9 dons. Nós temos outros dons ministeriais também, em Romanos capítulo 12, próprio capítulo 13 e 14 da primeira carta do apóstolo Paulo. Nós temos os ministérios também, dons ministeriais, que estão em Efésios capítulo 4 e 11, né? Que são diferentes daqueles de serviço que estão em Romanos capítulo 12. Todos eles são trabalhados pelo Espírito Santo. E é possível que sem eles a igreja não estaria onde está, né? Não andaria, porque recursos humanos, capacidade humana, se torna enfadonha, tem limites, acaba, desanima e a desistência chega logo. Agora, o poder do Espírito Santo é diferente. Deus disse a Jeremias que Jeremias tinha sido chamado desde o ventre. E uma vez Jeremias quis parar, disse: Senhor, mas estou sofrendo muito, vou parar. Aí disse ele: mas quando eu pensei em parar, era como fogo que queimava nos meus ossos. Eu não conseguia conter. Então, a presença do Espírito Santo é tão tremenda que alguém está lá na cama, às vezes em estágio terminal com câncer, e ele prega e pessoas se convertem. As pessoas que estão sem rumo espiritual ouvem a palavra, às vezes vêm para fazer uma visita a em fase terminal e acabam recebendo a vida eterna pregada por aquele. Por quê? Porque aquele que está ali em fase terminal sabe que não está em fase terminal, que a fase terminal é física, mas que ele está apenas numa fase de passagem, mas cheio do Espírito Santo, ele consegue falar da eternidade, se alegrar, falar em línguas estranhas, profetizar. É coisa extraordinária ser cheio do Espírito Santo. Então, os dons são muito bonitos e precisamos também tomar cuidado com eles, porque os dons eles se manifestam naquela pessoa que é útil, diz em 1 Coríntios capítulo 14. Então, quando alguém é útil, quando uma pessoa visita o hospital, ele precisa de dons de curar. Quando uma pessoa recebe em sua casa, ele precisa de um dom de serviço, de hospitalidade. Quando ele é um pastor, ele precisa do dom de pastor. Agora, o dom espiritual, que é aquele que o dom de língua, dons de curar, dom de operação de milagres, dom da fé, eles são muito claros, muito patentes e eles ficam muito estampados. Então, quando você ora ou ordena para um paralítico levantar e ele levanta, parece uma coisa de outro mundo. É um milagre, é de Deus, mas isso não capacita ou não caracteriza a pessoa que orou pelo doente ou pelo paralítico como um melhor crente ou menos crente. Não. Ele pode até ser um menos crente, ou seja, um crente de menos tempo, de crente, de experiência e até de maturidade. Tem pessoas
Eu já presenciei pessoas que não têm capacidade para dar um ensino, para dar um conselho prático, Deus usar em milagres extraordinários. Então, esse cuidado nós precisamos tomar quanto aos dons espirituais. O fruto do Espírito, ele vem também pelo Espírito Santo, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas eles trabalham na medida que a nossa maturidade vai acontecendo. Então, um crente maduro espiritualmente é um crente que tem ali aqueles gomos do Espírito Santo, do fruto do Espírito, que é o amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Ele tem essa tranquilidade porque ele desenvolveu isso com o tempo. Não é uma coisa que recebe-se da noite para o dia, mas é o Espírito Santo quem dá. Agora, se eu não busco, eu também não recebo. Tem pessoas que têm muito tempo de crente, mas não têm maturidade. E às vezes, Deus até os usa em dons espirituais extraordinários. Mas de vez em quando você fala, mas não é possível, não foi aquele irmão que Deus usou, e por que ele está assim com tanta ignorância, com tanta brutalidade? É que ele não tem fruto, ele não desenvolveu os frutos do Espírito, embora tenha sido útil em algum momento para fazer um grande serviço para Deus e até uma ação que exercitou o dom da fé. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter os dons espirituais, mas também termos principalmente o fruto do Espírito, que é o que nos ajuda no convívio, que nos dá capacidade para aconselhar, para ensinar, para conviver com os irmãos, para provar que nós estamos desenvolvendo a imagem de Cristo em nós. Porque Jesus foi cheio do Espírito Santo e serviu como nosso modelo exatamente para isso, para que nós desenvolvamos a imagem dele em nós. Significando dizer então que assim como o Espírito Santo foi muito útil no ministério de Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo foi muito útil no ministério da igreja, nas suas fases históricas, também na sua fase moderna, ou já podemos até chamar pós-moderna, o Espírito Santo continua sendo útil para o crescimento da igreja. É isso que o senhor também entende? Dessa forma, meus irmãos, não dá para pregarmos o Evangelho sem buscarmos cada dia mais a unção do Espírito Santo. Eu considero, pastor Jorge César, que o Espírito Santo é como? Ele não é o óleo. A Bíblia diz que ele tem o símbolo do óleo, mas é como o óleo que está ali na lamparina. A escuridão do mundo, o mundo ele é cheio de problemas, todos nós enfrentamos problemas todos os dias. Então, essa lamparina que está acesa, ela vai queimando todos os dias. Se eu não reabasteço, esvazia, daqui a pouco está uma lata vazia. Então, Deus nos ensina que nós precisamos estar buscando a Ele dia e noite, orando sem cessar, consagrando nossa vida, buscando ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos então agir como lá no passado e como disse o pastor, também cá nos tempos modernos. William Seymour, ele se dedicou a isso, ali na rua Azusa, e muitas pessoas ficaram impressionadas porque pouco antes parece que houve como que um vazio em algumas regiões. Nós tivemos o período negro da igreja dos anos 500 ao 1500, foi um período negro da igreja. Então, o Espírito Santo batizava pessoas, havia dons de curar. Nós temos Jerônimo Savonarola, por exemplo, ali do século XV, é um homem que perturbou a cidade, o povo não conseguia dormir, iam chorando para casa depois dos seus sermões. Entretanto, foi uma época de muita escuridão, que raramente se encontrava algumas pessoas com essas habilidades, porque proibiram leitura da Bíblia, então o acesso era muito difícil, pastor Jorge César, e então havia a unção do Espírito Santo, só que os registros históricos são poucos, nós temos poucos, mas poderíamos relatar aqui inúmeros também dessa época, mas em comparação com 1000 anos, a gente acaba vendo que houve uma idade negra, como é conhecida, mas
Pós isto, nós já percebemos o desenvolver novamente e o retomar de tudo isso, de tal maneira que muitas pessoas estão aí pensando na Assembleia de Deus que nasceu em 1911, mas esquecem que batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo não é algo de um século e meio, não. É algo que vem desde o dia de Pentecostes e nunca parou. Glória a Deus, Jesus é bom. Então, essa unção do Espírito Santo, comparando, pode ser como alguém que lê a Bíblia todos os dias, ele tem mensagem para pregar todos os dias. Quando ele para de ler a Bíblia, também as mensagens desaparecem. Ele está em comunhão, né, com o Espírito Santo, aquela unção está presente. Deixou a comunhão, a unção desaparece. E interessante que o conhecimento não vai embora assim, a pessoa tem conhecimento, ele leu, ele estudou, ele leu vários livros, só que pregar a palavra de Deus, meu irmão que está ouvindo, é uma profecia, você tem que receber de Deus, não adianta você conhecer a Bíblia decore salteado, você precisa saber o que Deus quer para aquele momento, você não pode falar o que você quer, você fala o que Deus quer, e para eu falar o que Deus está querendo para aquele momento, não basta apenas conhecimento, eu preciso ter o Espírito Santo dizendo, meu filho, para esse momento é isso e não isso. E só acontece quando eu estou na presença de Deus. O comentador, ele deixa para nós, nessa finalização de tempo, que as línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, ele deixa transparecer aqui que não há batismo com o Espírito Santo se não houve a manifestação física do falar em línguas estranhas. O senhor entende que esse pressuposto está coerente com o ensinamento bíblico ou porque há alguém que quer nos fazer entender que não, qualquer um é batizado com o Espírito Santo desde a hora que ele aceita Jesus? Então, gostaria que o senhor esclarecesse bem para nós essa distinção entre ter o Espírito Santo ou receber o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo com as evidências iniciais de falar em línguas estranhas. Os discípulos, quando estavam no cenáculo, eles receberam a presença de Jesus ali com as portas fechadas. Jesus entrou com eles com as portas fechadas após Jesus ressuscitado. E Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eles receberam, mas eles não falavam em línguas ali. Eles só puderam falar depois. E vamos perceber isso na vida de muitas pessoas que aceitam a Jesus e até são cheias do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que pregam muito bem, que pregam com autoridade, que ensinam, que oram pelos doentes, Jesus cura, mas eles não são batizados com o Espírito Santo. Não significa que ele está cheio, mas que não pode ter mais. Ele não foi revestido. O batismo com o Espírito Santo se chama revestimento de poder. Então, batismo, a palavra batismo, a gente fala batismo no Espírito Santo, porque implica em dizer que ele foi mergulhado nas águas, afundado ali no Espírito Santo, como se fosse um rio de águas em que a pessoa foi envolvida. E aí ele fica revestido de uma autoridade. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas, fiquei alegre, eu falei, mas parece que não mudou muito. Mas eu visitava muito hospitais e casas de doentes, e eu percebia que eu ia orar pelos doentes, tinha uma unção maior, tinha alguma coisa, e as línguas estranhas vinham, e eu recebi uma capacidade maior, superior, e eu percebi claramente na prática o que tudo aquilo significava. Depois, as experiências são inúmeras, e cada um que é batizado com o Espírito Santo sabe disso, então a diferença é muito clara. Uma pessoa como eu pregava em vários lugares, mas não era batizado com o Espírito Santo. Eu tenho um irmão que ele veio receber o batismo com o Espírito Santo depois de pregando há 10 anos, às vezes, o pastor falava, irmão Samuel, ora hoje para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas ele tinha tanta graça para pregar, mas não era batizado, eles não sabiam. Depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, então pôde entender claramente o que é isso, porque tem coisas que você crê pela palavra, mas você precisa receber para ter uma forma mais prática de explicar. Então hoje a gente não só explica pela teoria, de forma apenas porque cremos, mas porque vivemos esta verdade. Então, quando eu aceito a Jesus,
Como Nicodemos, Jesus disse assim, ó, você precisa nascer de novo. Então aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar na pessoa, toda a pessoa. João 14, 23, se alguém crê em mim, então eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mas ele não fala em línguas. Agora há uma diferença também, pastor João César, pastores, professores que estão nos ouvindo aí, entre a língua estranha congregacional e a devocional. A língua estranha devocional, ela está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, também no versículo 14, que fala que quem fala em línguas estranhas fala para Deus, e o versículo 14 fala mistérios, e as pessoas não entendem todo aquele sentido, porque ele está falando ele, Deus, ele está adorando a Deus, é uma atitude de glorificar, é um devocional entre ele e Deus, é uma comunhão extraordinária, não é para ninguém entender, Deus. Mas lá no versículo 23 e 24, 25, 26 do mesmo capítulo, nós vamos encontrar a língua estranha congregacional. Esta é dom de línguas, que as pessoas misturam entre dom de línguas e o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é uma alegria tremenda que você fala em línguas, a glossolalia, você fala em línguas estranhas, mas você fala para Deus, você glorifica a Deus, ela não é proibida falar em momento algum. Você deve ter reverência, não deve atrapalhar quem está do seu lado. Em algumas situações não há necessidade, nós temos o Espírito Santo, sabe muito bem nos usar. Agora, não é para ser impedido. Agora, lá no versículo 23 em diante, vai dizer, quem fala em línguas estranhas, congregacional, fale um ou dois, porque você está falando para a congregação, tem o tom, o sentido de profecia. Estamos falando em línguas para a congregação, bora. Ora, se eu estou falando para a congregação e eu não tenho interpretação, tem que ter um intérprete do meu lado. Se não tem, a Bíblia diz, fique calado, você não é trouxa. Está falando para os outros. Agora, se está falando você e Deus, aí já não é o dom de línguas, é o sinal do batismo com o Espírito Santo, é a marca de que você é batizado com o Espírito Santo. Agora, quem é batizado com o Espírito Santo, ele tem a facilidade de também ter o dom de línguas, e ele deve ter. Você que ora em línguas estranhas, que fala em línguas, fale, aproveite o dom do batismo que você recebeu, e esse batismo com o Espírito Santo se tornará, automaticamente, quando você menos esperar, o Espírito Santo está te usando em línguas, e quando você menos contar, você está interpretando essas línguas, e isso se torna muito mais proveitoso para a igreja e para o teu ministério. Maravilha! Por bondade de Deus, mais uma aula da Escola Dominical fora ministrada, e nós esperamos que tenha servido de grande subsídio para todos aqueles que estão nos acompanhando. Eventuais dúvidas, nossos telefones estão sempre à disposição e podem comunicar conosco. Chegou o momento da oração final. Nós estaremos orando e agradecendo a Deus por mais esta brilhante oportunidade que Ele nos concedeu. Então, se você puder, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai de eterna bondade e misericórdia, muito obrigado por este instante que o Senhor nos permitiu estarmos em contato com todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem pelas emissoras de rádio, a fim de que, Pai, a Tua palavra e especialmente o ensino da Escola Dominical fique mais aclarado nas mentes e nos corações de cada um de nós. Que tenha, Pai, sendo de grande importância para todos os nossos alunos e professores. Esteja, Pai, o Teu Espírito Santo, visitando cada um, nos enchendo e também nos capacitando para o Teu trabalho. Que a Tua plenitude venha sobre nós, que possamos andar em Espírito, falar em Espírito, viver em Espírito e, sim, Senhor, na Tua plenitude, fazer a Tua vontade. Fique conosco e guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um domingo abençoado.